Oi, gente. Bom dia. Hoje, gente, muito legal. Nós vamos estudar esse conteúdo que é tão legal de se aprender, né? Ele é tão prático, requer um pouquinho de atenção. Então, hoje, mais do que nas outras aulas, eu quero ainda mais a atenção de vocês. Deixa eu contar com vocês. Vocês precisam aprender. É para o bem de todos vocês, tá bom, gente? Esse conteúdo ele é muito prático, muito fácil, só requer um pouco de atenção. Hoje nós vamos estudar as orações reduzidas. Mais precisamente, nós vamos estudar as orações subordinadas reduzidas de infinitivo, ok? Vamos aprender o que é uma oração reduzida. No comecinho do ano, a gente viu o que é essa oração reduzida. Acho que vocês devem ter esquecido um pouquinho. Quando eu começar a falar aqui, vocês logo vão entender o que é uma oração reduzida. Bom, orações reduzidas são orações construídas com as formas nominais do verbo no infinitivo, quando termina em R, no gerúndio, quando termina em NDO, só para vocês associarem. Gerúndio tem NDO, olha, então a terminação vai ser NDO. E participe, terminação em ado, em ido, se há necessidade de conjunções ou pronomes relativos para introduzi-las. Para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. Para isso, deve-se introduzir no período a conjunção adequada. A oração reduzida sempre começa com o verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Vejam, fizemos no começo do ano, gente, isso aqui. Olha, orações reduzidas, elas podem ser reduzidas de infinitivo, elas podem ser reduzidas de gerúndio e elas podem ser reduzidas de particípio. Então, estando em boa fase, não fez grande partida. Então, vocês observam, olha, estando em boa fase. Observe que a oração, ela tem um verbo que está no gerúndio. Se o verbo está no gerúndio, é porque esta oração, ela está reduzida de gerúndio. Observe que ela não tem conectivo, ela não tem. A gente precisa desenvolver essas orações. O que é desenvolver? É colocar um conectivo. Estando em boa fase, não fez grande partida. Então, eu poderia dizer, por que não estava em boa fase? Coloquei o porquê, né? Então, neste caso, eu já desenvolvi. Quando eu coloco um conectivo, eu estou desenvolvendo a oração. Veja a segunda, não veio por estar muito ocupada. Não veio por estar muito ocupada. Observe que a oração, ela está reduzida de infinitivo. Então, essa oração é uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Terceira, feitas as ressalvas, encerramos a reunião. Então, olha, a terceira, ela está reduzida de particípio, certo? O verbo está no particípio, então ela está reduzida de particípio. Então, as orações reduzidas, elas podem se apresentar assim, reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio, certo? Então, você encontra o verbo estando no gerúndio, como aqui no caso, no infinitivo ou no particípio. São essas três orações reduzidas que a gente pode encontrar. Forma das orações subordinadas. Orações subordinadas substantivas podem apresentar-se sob duas diferentes formas, desenvolvida ou reduzida. Então, você encontra a oração desenvolvida quando ela aparece o conectivo. Quando ela não tem o conectivo e o verbo vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, aquela oração está reduzida. Observe. O guia afirmou que conhecia bem a região. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto. Eu digo assim, o guia afirmou o quê? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu fiz a pergunta o quê? O que apareceu aqui? Então, eu logo vou saber que essa oração é uma oração desenvolvida, porque ela traz o conectivo, ok, gente? Ela traz o conectivo. Como ficaria essa oração, né, se ela estivesse reduzida? Olha aqui embaixo, olha. O guia afirmou que conhecia bem a região. O guia afirmou conhecer bem a região.
Então, o que aconteceu aqui? Olha, o verbo foi para o infinitivo. O que aconteceu com o que era o conectivo? Ele desapareceu, né? Porque na oração reduzida não existe conectivo, certo? O verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, que no caso ele foi para o infinitivo. Então, se essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, qual a classificação dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, e aqui no caso ela está o quê? Reduzida de infinitivo. Ela está reduzida de infinitivo. Então, vocês viram a diferença aí, gente, entre essas duas orações? Essa oração que está desenvolvida. Por que ela está desenvolvida? Porque ela tem um conectivo. Olha o conectivo. Por que essa está reduzida? Porque ela não tem conectivo. O seu verbo está reduzido. Ele está na forma infinitiva. Ok? Observação. Para reduzir uma oração subordinada substantiva, deve-se eliminar a conjunção integrante e colocar o verbo no infinitivo, é o que eu tinha dito para vocês anteriormente, olha. Eliminou o conectivo e o verbo foi para o infinitivo. Agora nós vamos ver a segunda oração. Preocupado com a saúde, logo foi procurar um médico. Ó, preocupado, a gente logo vê que essa oração ela está no particípio, né? Então, essa oração ela é reduzida de particípio. Mas eu quero classificar essa oração. Vamos trabalhar logo a primeira oração, ver o que vai acontecer, né? Desenvolva e classifique as orações reduzidas. Olha, eu tenho 3 orações reduzidas aqui, ó. A primeira, é possível terminar o trabalho ainda hoje. Terminar o trabalho. Está reduzida de quê? De infinitivo. Tem uma letra B. Preocupado com a saúde, logo foi procurar um médico. Preocupado, reduzida de particípio. E a terceira, saindo do trabalho, passa na farmácia. Saindo, reduzida de gerúndio. Então, qual a questão? Desenvolver. Nós vamos desenvolver. Para desenvolver essa oração, o que a gente precisa? De um conectivo. Qual é o conectivo que a gente vai colocar aqui? Quem vai dizer é a oração principal que está. É possível isso. Ah, é possível isso. Então, eu já sei que ela é uma subordinada substantiva. Quem é o conectivo da subordinada substantiva? Ah, é uma conjunção integrante. Então, eu já sei que eu vou colocar um que aqui. Certo, gente? Porque ela está reduzida. Professora, por que ela está reduzida? Porque o verbo está no infinitivo. Então, eu preciso colocar, eu preciso desenvolver para eu poder classificar essa oração. Então, como eu vou desenvolver? É fácil. A oração principal vai me dizer o que eu quero. Eu digo assim, é possível isso. A oração toda tem um valor de isso. Então, eu sei que ela é subordinada substantiva, então eu sei que eu vou colocar aí um que. É possível terminar o trabalho ainda hoje. Que termine o trabalho ainda hoje. Então, no momento que você colocou o que, aí você conjugou o verbo que termine o trabalho ainda hoje. Pronto, eu desenvolvi essa oração. Então, quem é essa primeira oração? Oração principal. Quem é a segunda oração? Não tem sujeito na primeira. Oração subordinada, subjetiva, reduzida de infinitivo. Eu estou classificando essa. Oração subordinada, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ok, gente? Então, quando você desenvolveu essa oração, o que é desenvolver? É colocar um conectivo. Eu coloquei o conectivo. Aí você já descobriu que ela é subjetiva. Eu estou classificando essa. O que ela é? Ela está reduzida de infinitivo. Ok? Vamos ver a segunda. Preocupado com a saúde, logo foi procurar um médico. Por que estava preocupado, né? Você precisa colocar um conectivo. Eu tenho que desenvolver. Então, para eu desenvolver, por que estava preocupado com a saúde? Logo foi procurar um médico. Logo foi procurar um médico, a oração principal. Eu estou desenvolvendo a oração subordinada. Então, eu usei o porquê. Porquê é causa. Ah, subordinada, adverbial causal. Sim, mas está faltando mais alguma coisa. Oração subordinada, adverbial causal, reduzida de particípio. Não é isso, gente? Então, é essa a classificação. Oração subordinada, adverbial causal, reduzida de particípio. Toda vez você tem que dizer do que, né? De que ela está reduzida.
Veja outra que já saiu. Saindo do trabalho, passo na farmácia. Vamos desenvolver. Quando sair do trabalho, passo na farmácia. Então, só estou desenvolvendo essa que está reduzida. Então, quando? Temporal. A oração subordinada adverbial temporal. Reduzida de quê? Reduzida de gerúndio, NDO, gerúndio. Então, é essa a classificação. Oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, ok? Acho muito interessante vocês retomarem esse vídeo, assistirem novamente. Não tenham preguiça, gente. É muito legal, vocês vão precisar tanto desse conteúdo. Eu gostaria tanto de estar com vocês na sala de aula escrevendo e repetindo novamente. É por isso que eu peço a vocês lembram que eu apagava o quadro? Vamos ver novamente, gente. Como eu não posso estar apagando aqui o quadro, a única coisa que eu posso estar fazendo é voltando assim, né? Para poder agora vamos ver tudo de novo, né? Mas vocês podem fazer muito mais, porque vocês podem estar retomando esse vídeo. Tem um lado muito bom dessas aulas, que vocês podem rever. Ah, professora, mas é cansativo. É verdade, gente. Estudar é cansativo, mas vocês não sabem. Vocês ainda vão descobrir o que está por trás desse momento que vocês estão aí achando tão enfadonho. Como é legal a gente saber das coisas. É muito legal. Gente, isso vai te dar um prazer futuramente. Aprendam agora para que vocês possam ser mais felizes futuramente. É muito legal a gente saber das coisas, muito legal. Tá bom, gente? Um dia vocês me dirão isso, tá? Então, volta esse vídeo, estudem. O bom mesmo é o resultado, é o que você consegue, né? Com esse seu estudar, com isso que vocês hoje estão chamando de, mas é muito cansativo. É verdade, mas você vai ser mais um que vai só achar cansativo estudar e não vai passar diante disso aí, tirar para você mesmo, assim, pegar para você mesmo como um obstáculo que você vai superar e que você vai estudar porque você entende a função, você entende a necessidade, você entende o quanto vai ser bom para você futuramente esse estudo. Perca tempo não, gente. Volta lá, passa do dedo rapidinho esse vídeo para dizer, pronto, terminei a aula de hoje. Não é vantagem nenhuma para vocês, se vocês fizerem isso, não é vantagem, tá bom? Não é vantagem. Quem sabe hoje vocês estão passando esse vídeo rapidinho e amanhã vocês precisarão assistir esse vídeo. E o bom mesmo era se vocês assistissem hoje, porque na manhã vocês já teriam base para outro conhecimento, que esse aqui é o básico dele. Tudo na vida a gente precisa de um alicerce. Isso aqui é só alicerce para vocês. Vocês vão precisar muito desse conhecimento. Então volta lá depois, tá bom? Volta lá. Um dia você vai me agradecer, você vai lembrar aqui, professora, que mandava eu repetir vídeo, mesmo se eu estar na escola, lá na minha casa, e a professora ficava pedindo para eu repetir o vídeo, para eu assistir novamente, né? Façam isso. É muito legal, gente, é muito legal. Vocês têm, mesmo assim, mesmo em plena pandemia, vocês têm, assim, ainda tem a oportunidade da gente estar aqui junto, da gente estar estudando. Então, aproveitem, voltem os vídeos, todos quando vocês puderem, tá bom? Continuando, né, gente? Então, aqui a gente pode estar voltando o vídeo, como eu voltei, e depois colocando assim, olha, pronto, eu tenho aí as orações reduzidas. As orações, elas podem ser reduzidas de infinitivo, elas podem ser reduzidas de particípio, ou elas podem ser reduzidas de gerúndio. Para eu fazer a classificação, para eu dar a classificação dessa oração, eu preciso desenvolver essa oração. Não foi isso que a gente já viu? Já vimos, estou só repetindo. É possível terminar o trabalho, é possível que termine o trabalho. Ah, eu já sei que ela vai ser que termine o trabalho, ela vai ser subjetiva, certo? Por que ela é subjetiva? Na oração principal, eu não tenho sujeito. Ah, professora, então ela é uma oração subordinada subjetiva reduzida de infinitivo. Olha, ó o infinitivo. Preocupado com a saúde, logo foi procurar um médico. Preocupado está no particípio. Ah, preocupado com a saúde.
Por que estava preocupado com a saúde? É o conectivo. Então vamos desenvolver. Pronto, já coloquei um porquê. Quando eu coloco um porquê, eu tenho causa. Ah, então ela é subordinada, adverbial, causal. Sim, reduzido de quê? Reduzido de particípio. Essa então a classificação, porque estava preocupado com a saúde. Classificação, oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de particípio. Saindo do trabalho. Ah, quando saía do trabalho? Sim, se eu coloquei um quando, adverbial temporal. Exatamente. Oração subordinada, adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Bom, as orações reduzidas de infinitivo, que é o nosso estudo mesmo de hoje, né? Substantivas, vamos ver as substantivas. Não é vergonhoso errar. Oração principal. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Espero chegar na hora certa. Espero que, né? Espero que chegue. Então, eu espero. Subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Tudo dependeria. Dependeria de quê? Ah, eu tenho um objetivo indireta, porque eu disse de quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de particípio. Aqui o particípio. Tua vontade sempre foi reduzida de infinitivo, gente. Desculpa, nós estamos vendo só de infinitivo, né? Voltar. Que particípio? Todas são reduzidas de infinitivo. Sua vontade sempre foi ser um profissional correto. Olha, o ser, né? O infinitivo. Sua vontade sempre foi o quê, né? Aqui o verbo foi, verbo de ligação. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu já sei que eu tenho uma predicativa. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Essas são as orações subordinadas substantivas. Também elas podem ser adverbiais, né? Causal. Eu lamento por ter chegado atrasado. Por que cheguei atrasado quando você desenvolve? Temporal. Não pode ir embora sem cumprimentar o casal. Sem que o cumprimentem. Fiz um empréstimo para comprar. Para que eu comprasse? Né? Todas são reduzidas de infinitivo. Concessivo. Apesar de estar triste, ela continua sorridente. Apesar de que esteja triste. Você sempre tem que colocar um conectivo, gente. Se cumprirem a promessa, caso cumpram a promessa, condicional. Ela se distraiu tanto a ponto de esquecer a discussão. Se distraiu tanto que esqueceu, né? Ela é consecutiva. Exercíciozinho para a gente treinar mais uma vez. Transforme a oração reduzida de infinitivo numa oração desenvolvida. Então, vamos lá. Já tem a primeira. É necessário perdoar as injúrias. É necessário isso. Vamos colocar um que. É necessário que se perdoe. É útil que estudem as lições. Aí nós vamos desenvolver como ela vai ficar, né? É útil estudar as lições, é o contrário, né? É preciso respeitar a velhice. É preciso que. Eu tenho que colocar um que, porque eu digo é preciso isso. Toda vez que é preciso isso, eu coloco um que. É preciso que se respeite a velhice. É mister prevenir os abusos. Prevenir, que se previnam. E assim a gente vai. É indispensável cultivar os campos. É indispensável isso. Você vai colocar o quê? Que se cultive os campos. Com os verbos deixar, mandar, fazer e ver, sentir, ouvir, perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Observe. Deixe-me repousar. Mande-o sair. Ouvi-o gritar. Nos casos acima, as orações destacadas são todas objetivas diretas reduzidas de infinitivo. E os pronomes oblíquos atuam todos como sujeito dos infinitivos verbais. Antes do infinitivo, né? Essa é a única situação da língua portuguesa, é muito interessante a gente saber disso, gente. Essa é a única situação da língua portuguesa em que um pronome oblíquo pode atuar como sujeito. Para perceber melhor o que ocorre, vamos transformar as orações reduzidas em orações desenvolvidas. A gente viu que o pronome oblíquo não assume a função de sujeito, aqui assume.
Mas é a única situação da língua portuguesa em que o pronome assume essa função de sujeito. Veja, olha. Deixe-me repousar, olha. Deixe que eu repouse. Quando você pega essa oração e você desenvolve, você transforma no eu, né? Deixe que eu repouse. Deixe o quê? Que eu repouse. Objetiva direta, né? Mandei-os sair. Mandei que... não, repousado. Só trocou, deixou o mesmo verbo, né? Os sair. Que ele saísse, deveria ser. Desculpa, gente, né? Só o verbo foi trocado, mas a função foi a mesma, tá bom? Ouvi-o gritar. Ouvi ele gritar, né? Então, um único caso. Ele assume essa função de sujeito de verbos no infinitivo. Bom, nunca deixe de acreditar, seja otimista, e é por isso, porque somos otimistas que continuamos aqui de pé, corajosos, né? Pois de um dia para outro a vida se transforma, e neste ano, como ela se transformou. E se vocês estudarem, se vocês tiverem essa consciência, como essa vida de vocês se transformará, certo, gente? Vamos colocar aí as atividades em dias, né? Tudo direitinho, tá bom? Então, até a próxima, gente!